Caros amigos e amigas, e também aqueles outros que nos acompanham pela TV Seara do Mestre, e quero destacar aqui a presença dos evangelizandos do terceiro ciclo, que temos a honra de receber em nosso salão. Sejam bem-vindos, queridos. O nosso muito boa tarde a todos. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Nasceu para nós, para vós, hoje, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Assim foi anunciado por um mensageiro celeste aos pastores em Belém o grande acontecimento, o nascimento de Jesus na terra. Jesus nasceu há mais de 20 séculos, mas o dia do seu nascimento, como tudo aquilo que se refere a ele, imortalizou-se na história da humanidade. Apesar de muito festejado, infelizmente, ele continua sendo um grande desconhecido para muitos de nós, mesmo aqueles que se dizem cristãos. E será que nós que estamos aqui hoje o conhecemos bem? A proposta desse nosso encontro é fazermos uma reflexão acerca desse homem incomparável. Conhecer melhor Jesus, nosso irmão, nosso amigo, e o que de fato ele significa para todos nós. Há alguns anos eu li essa obra, A Caminho da Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Trata-se de uma análise da história da civilização com enfoque na tese das religiões. A obra é toda belíssima, mas a mim chamou a atenção e comoveram especialmente os primeiros capítulos que tratam do trabalho de Jesus à frente da formação e preparação da terra. Eu já havia escutado a respeito dele ser o governador do planeta, mas eu não entendia até então o significado disso, e tampouco a beleza que envolvia o amor de Jesus por todos nós, por toda a humanidade. Então extraímos alguns trechos desses primeiros capítulos que poderão nos dar uma ideia do trabalho de Jesus e dos seus prepostos à frente da preparação do nosso planeta. Relata Emmanuel: com as suas legiões de trabalhadores divinos, Jesus lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos. Com a permissão de Deus, Jesus, no comando de uma equipe de seres angélicos, espíritos puros, cuidou do projeto, estruturou o planeta e acompanhou todo esse processo que iniciou há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, quando o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar e que resultou nas condições adequadas para que a Terra pudesse nos receber, apresentando os recursos necessários ao nosso progresso, ao progresso de todas as criaturas que aqui encarnassem. Jesus operou a escultura geológica da Terra e estabeleceu todos os regulamentos dos fenômenos físicos do planeta. Vamos ver um pouquinho desse trabalho. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao aparecimento do homem no planeta em muitos milênios. Jesus estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares e definiu todas as linhas de progresso da humanidade. Diz Emmanuel, de forma poética, que com os seus exércitos de trabalhadores devotados, Jesus organizou o cenário da vida, criando o indispensável, a existência dos seres que aqui viveriam. Todos nós, todos nós. E conclui o benfeitor que a ciência do mundo
não lhe viu as mãos augustas e sábias, substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. O seu amor. E o trabalho estava apenas começando. Conta Emmanuel no livro que, sob a orientação do Cristo, trabalhavam na terra numerosas assembleias de operários espirituais, os artistas da espiritualidade, que edificavam o mundo das células, iniciando a construção das formas organizadas e inteligentes que iriam habitar o planeta. E assim, após milhares de anos de serviço muito paciente, surgiram todas as diferentes formas que estão nos reinos da natureza, culminando há mais ou menos 200 mil anos atrás, com o surgimento dos primeiros antropóides que dariam origem ao homem. Tudo, absolutamente tudo, obedecendo a um plano pré-estabelecido pela sabedoria e pela misericórdia de Jesus. Muito tempo depois, em face de acontecimentos terríveis, motivados pelo espírito belicoso, guerreiro que predominava em Roma e que colocava em risco todas as conquistas da sabedoria e da organização social realizadas até então, o Cristo reúne novamente as assembleias de seus emissários nas proximidades da terra, porque a sua lição deveria resplandecer, deveria se tornar conhecida dos homens. E Emmanuel vai narrar então, com grande beleza, as providências que foram tomadas. Foram escolhidos os instrutores, foram escolhidos os precursores imediatos, os auxiliares divinos. E após algum tempo, uma atividade única registra-se nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Alvorecia uma nova era para o globo terrestre. Em uma atitude de profundo amor, Jesus nasce entre os homens, tornando-se assim o irmão maior, o irmão mais velho de todos nós. Começava então a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus entregaria, através do seu exemplo, o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Não se sabe o dia exato do nascimento de Jesus. No século IV, as autoridades religiosas, na figura do Papa Júlio I, resolveram fixar o dia 25 de dezembro, a fim de substituir por motivos e hábitos cristãos algumas festas pagãs que se realizavam naquela época. Mas nós não devemos nos deter em detalhes que são absolutamente dispensáveis. Devemos sim centralizar a nossa atenção no que há de especial, de relevante no seu nascimento. Recordar a vinda daquele que é o mestre dos mestres ao nosso convívio. Ele que não precisava mais reencarnar, porque já era um Cristo. Havia atingido o maior grau evolutivo após ter alcançado a perfeição. Mas ele aceita encarnar na terra, entre os homens, por amor extremo, para deixar a todos nós os seus ensinamentos e os seus exemplos, iniciando assim uma nova era na história da humanidade. Joana de Ângeles, nessa obra Florações Evangélicas, que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, vai nos dar uma ideia do contexto histórico, como que era o palco do mundo naqueles dias em que Jesus se apresentou aos homens. E diz a mentora que a política de dominação estabelecia a exploração do homem pelo homem e a opressão da força em detrimento do direito. A sociedade desvairava. E o valor do homem eram as suas posses transitórias. A dominação romana era tomada pelas paixões morais, pela corrupção, pela ambição. As pessoas sofriam o abandono, a perseguição inclemente e cruel, e foi nesse panorama nebuloso de sofrimentos que surgiu a figura incomum de Jesus, com a sua energia branda, com a sua bondade, com a sua coragem, com a sua sabedoria, sem, no entanto, constranger os homens menos cultos da época, e com o seu imenso amor que abrangia todos os seres. Nos diz Emmanuel
que, em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. A sua proposta, os seus postulados sublimes de fraternidade abalam os alicerces do pensamento terrestre, e a multidão dos aflitos, dos sofredores, dos deserdados, dos doentes o seguiam. Jesus assinala então a sua passagem pela terra com a mais perfeita caridade. Ele remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. E reverteu a ordem do conhecimento vigente, estabelecendo o amor como o verdadeiro paradigma da vida. Ele fez uma revolução espiritual que já permanece há 2 milênios. O que a história conta a respeito de Jesus? Jesus é o ser mais notável da história, sem dúvida, porque muitas personalidades ocuparam lugar na história. Mas Jesus dividiu a história. Um homem que, mesmo após tantos séculos, continua fascinando tantas pessoas, quando o natural é que os antepassados sejam esquecidos. No entanto, a história clássica é muito pobre de referências e há poucas informações dignas de crédito. Nós vamos citar apenas Flávio Joséfo, esse historiador do povo hebreu, que vai dizer no ano 70, no ano 62 da nossa era, foi decapitado em Jerusalém Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo. E é também ele quem vai contar na obra Antiguidades Judaicas, nessa época viveu Jesus, um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas e conquistou muitos adeptos entre os judeus. Felizmente, nós temos a tradição oral. Jesus é biografado por algumas testemunhas da sua existência que viveram com ele, que são Mateus e João, e também por outras testemunhas que conviveram com aqueles que o conheciam, que são Marcos e Lucas. Esses registros estão nos evangelhos. E temos ainda Paulo de Tarso, essa figura que, sem dúvida, é o grande responsável pela mensagem do Cristo ter chegado até nós. Paulo, então Saulo, a caminho da cidade de Damasco, para dar continuidade à perseguição daqueles que seguiam Jesus, sente-se fulminado por um fenômeno paranormal, cai do cavalo, encontra Jesus e muda a sua vida. E ao mudar a sua vida, muda também a vida de todo o Ocidente, porque ele teve a coragem de abandonar aquela pequena região de Israel e viajar por todo o Mediterrâneo, levando a notícia da Boa Nova. Paulo de Tarso é resultado dessa força incomparável da presença de Jesus na nossa vida. Como era Jesus? Não dá assim uma curiosidade de saber, de pelo menos fazer uma ideia de como era Jesus? No romance Há 2000 anos, o Espírito Emmanuel revela a sua existência como senador Públio Lentulus e conta que, convencido por sua esposa Lívia, ele vai ao encontro de Jesus em Cafarnaum pedir que Jesus curasse a filha deles, Flávia, que sofria de uma doença terrível, que já havia sido tratado pelos melhores médicos da época, sem nenhum resultado. E Públio, então, sai ao encontro de Jesus e, após um tempo de caminhada, ele é tomado de muitas dúvidas. Ele começa a considerar muito difícil o seu encontro com Jesus. E se pergunta também como é que eles iam se entender. Porque provavelmente aquele homem lhe falaria em aramaico, um dialeto pelo qual ele jamais havia se interessado. E em seguida, passado mais algum tempo, Públio, meio que atordoado, é tomado de reflexões e apoiado em um banco de pedras diante da natureza e das suas maravilhas, ele sente como se estivesse abandonando o corpo, em profundo êxtase, admirado com os poderes celestes. E nesse instante, como se estivesse dominado por um estranho e suave magnetismo, ele ouve passos de alguém que se aproximava. Emmanuel descreve que diante de seus olhos ansiosos encontrava-se uma personalidade única e inconfundível, que tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível.
com longos e sedosos cabelos, que lhe molduravam um semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida. Tinha um sorriso divino, revelando bondade imensa e singular energia. Ele não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. Ele então começa a chorar e uma força irresistível o faz ajoelhar-se. E Emmanuel prossegue. Foi quando, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele e, pousando carinhosamente a fronte em sua destra, exclamou, em linguagem encantadora, ele que tinha dúvidas de como eles iriam se entender, Jesus fala com ele em uma linguagem que Públio entende perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. E Jesus então vai lhe perguntar, senador, por que me procuras? E o final da história, só para quem ler o livro, fica o convite. Na mensagem intitulada Presença de Jesus, há também uma descrição de Jesus feita por Joana de Ângeles, no momento em que ele, em meio a outros grandes ensinamentos, exalta as bem-aventuranças. Joana de Ângeles, ela que esteve com Jesus em muitos momentos, e que nesse momento era Joana de Cusa, e estava presente no Sermão da Montanha. A sua majestade destacava-se, emoldurada de luz, esparzindo a sua presença por todo lado. Sua voz macia e compassiva alcançava todas as mentes e corações, impregnando-os. Sua voz macia e compassiva. Jesus, do alto de um pequeno monte, falando para uma multidão de pessoas, sem microfone, a sua voz penetrava aquelas mentes e aqueles corações. Conta também a mentora na mensagem que o ser transcendente que é, exteriorizava-se com uma força inexcedível e que dava-se uma incomum transformação naqueles que o encontravam, que ninguém permanecia como antes. Há muitas pessoas que não despertam em nós qualquer interesse. E isso jamais acontecia em relação a Jesus. Ninguém permanecia indiferente à sua presença, à sua passagem. A criatura que estivesse com ele poderia até mesmo não gostar dele, mas geralmente o amava, mas jamais permanecia indiferente. E o que será que aconteceria conosco, caso nós encontrássemos Jesus hoje? Os evangelistas contam que ele amava as crianças, que as carregava com carinho, que as colocava no seu colo, que tinha profunda compaixão pela criatura humana, que Jesus jamais se excusava, não achava desculpas, nunca demonstrou cansaço, que mesmo abandonado, traído, negado, esquecido, nunca teve uma palavra de queixa, nem de reclamação. Que homem incomparável esse! Que homem! Vivenciou tudo quanto ensinou, comportando-se como modelo imprescindível à lição ministrada. O seu é o ministério do exemplo, da ternura, do amor e da compaixão. Ah, o exemplo. Nós sabemos como o exemplo faz toda a diferença. Jesus demonstrou, praticou tudo o que lecionou. Se não fosse por isso, nós não estaríamos hoje falando nele. E ele não prometeu a ninguém glórias, nem poder e nem o triunfo no mundo. Pelo contrário, Jesus jamais nos iludiu. Ele afirmava, meu reino não é desse mundo. Mas ele nos deu a glória sim. Ele nos deu a glória de saber que nós todos somos, assim como ele, filhos amados de Deus, e nos apresenta esse Pai como um Pai justo, bondoso e misericordioso. Portanto, nós somos irmãos e irmãs do Cristo. Jesus nos deu o poder de compreender e vencer todas as nossas aflições e nos deixou ainda a fórmula para triunfarmos sobre as nossas imperfeições. Porque a mensagem dele é a mensagem perfeita
daquilo que precisamos de fato fazer. E durante a última ceia, no momento em que se despedia dos apóstolos, numa demonstração clara de sua preocupação permanente com o progresso da humanidade, ele vai afirmar: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade. O legado deixado pelo Cristo, nós sabemos, experimentou graves alterações, muitos textos foram vítimas de adulterações e adaptações, muitos documentos foram destruídos, mas Jesus sabia que isso iria acontecer com a sua mensagem. Então ele promete repeti-la, ele promete ampliá-la no futuro, com o objetivo de repor as coisas nos seus lugares, de corrigir as deturpações que a ignorância e o interesse dos homens produziriam nos seus ensinamentos. Jesus prometeu que nos enviaria outro Consolador. E não resta dúvida que o Consolador prometido é a doutrina espírita, que vem cumprir a promessa do Cristo. E agora a mensagem não necessita das alegorias, nem das parábolas que eram necessárias para o entendimento daqueles homens de difícil entendimento, com muita ainda ignorância, há 2000 anos atrás. Éramos nós, que estamos de volta ao proscênio terrestre. O Espiritismo revive no campo moral os ensinamentos do Mestre e propõe uma mudança comportamental. Surge o entendimento dos direitos e responsabilidades de cada criatura, e o que antes não se ajustava à razão, transforma-se em compreensão clara da justiça divina. O Espiritismo nos propõe uma mudança comportamental, esclarecendo a todos nós, iluminando as nossas consciências acerca das leis que regem a nossa vida. Nós então passamos a entender que somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Nós aprendemos que estamos aqui para reparar os erros do nosso passado e continuar os nossos aprendizados. E assim as nossas existências adquirem um significado e uma grandeza, uma beleza inigualáveis que nós jamais havíamos imaginado. O Espiritismo nos diz, nos ensina que cabe ao homem a luta consigo mesmo, a fim de vencer suas imperfeições morais, e que vencer as nossas imperfeições morais é a única maneira de alcançarmos a paz, a verdadeira felicidade. E quando questionados, os espíritos responsáveis pela codificação, na questão 625 da primeira obra básica, sobre qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta é a mais curta da obra: vede Jesus. E não poderia ser diferente. Jesus é o guia, é o modelo para toda a humanidade. Ele é o nosso guia porque ele já percorreu os caminhos e conhece em profundidade os caminhos que devemos trilhar. Ele é o modelo, porque ele não somente apontou o caminho, mas ele fazia tudo aquilo que ele nos aconselhava. E o seu comportamento era absolutamente coerente com os seus ensinamentos. Muitas vezes, aquele que fala em nome do Cristo, em seguida se equivoca, em seguida erra. Mas isso não deve ser motivo para nós desacreditarmos da sua mensagem, porque apenas ele é o guia, apenas ele é o modelo a ser seguido. Se Jesus é o nosso guia, nós naturalmente devemos encontrá-lo para poder segui-lo. Como isso vai acontecer? Vocês devem lembrar-se de um episódio evangélico que é narrado apenas por Lucas, do encontro de Zaqueu com Jesus. Zaqueu era um coletor de impostos e, portanto, ele era detestado como traidor e ladrão, porque ele trabalhava a serviço do dominador romano. Zaqueu não era um simples coletor de impostos, não. Ele era o chefe de toda a coletoria na região de Jericó. A sua fortuna aumentava continuamente. Porém, Zaqueu andava experimentando uma grande tensão. Ele estava desconfortável com a sua vida. Todo aquele dinheiro, toda aquela fortuna acumulada estava se tornando para ele um peso na sua consciência e no seu coração. Porque ele sabia que muitas vezes tinha explorado pessoas que estavam endividadas e que nem sempre ele tinha agido com honestidade nos seus negócios. E Zaqueu também se sentia muito incomodado com o desprezo dos seus irmãos de raça. Zaqueu então se sentiu muito animado quando ouviu as histórias a respeito de Jesus,
que diziam era dotado de poderes de cura, que acalmava as inquietações, que convocava os homens de boa vontade para a construção do reino de Deus. Aquele homem que chamava a todos de irmãos e que dizia que éramos filhos de um mesmo Pai Celeste, que trabalhava incessantemente pelo bem de todos. Zaqueu, assim, estava ansioso para encontrar Jesus, porque ele desejava muito imprimir um novo rumo àquela sua existência. E um dia veio a grande notícia: o profeta passaria por Jericó. Zaqueu ficou todo animado. No grande dia, a cidade estava muito alvoroçada, havia muitas pessoas. Eram pessoas curiosas, pessoas doentes, pessoas necessitadas. Todos queriam ver Jesus, todos queriam receber os benefícios daquelas mãos milagrosas. Zaqueu, então, vai até a cidade, infiltra-se naquela multidão, e como ele era um homem um pouco baixo, ele sobe em um sicômoro, que é uma árvore da família das figueiras. Havia muitas figueiras naquela região. E Zaqueu fica observando, e emocionado ele vê quando Jesus se aproxima. Quando ele enxerga Jesus, ele não teve dúvidas. Olhando aquele homem, ele sabia que ele tinha sim a resposta, o remédio para suas angústias. E qual foi a surpresa quando Jesus parou debaixo do sicômoro, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo hospedar-me em tua casa. Zaqueu ficou tomado de grande emoção, desceu da árvore. Ele tinha certeza de que aquele encontro não havia sido por acaso, porque desde muito cedo ele devia estar marcado. Aquele profeta já o conhecia, já sabia das suas angústias e tinha algo para lhe dar. E Zaqueu estava pronto. Ele iria segui-lo. Esse notável episódio evangélico nos faz lembrar que todos nós aqui temos um encontro marcado com Jesus. Trata-se daquele momento em que os bens materiais, o dinheiro, o conforto em excesso, o poder, os prazeres do mundo perdem a graça, deixam de nos motivar. E nós então passamos a perceber o significado das lições preciosas do Mestre e nos dispomos a mudar os rumos da nossa existência, assim como aconteceu com Zaqueu. E nós podemos nos perguntar, nós que estamos aqui, como é que nós poderíamos nos classificar? Será que nós somos como aqueles curiosos que estavam naquela multidão? Ou somos os doentes, somos os necessitados? Será que nós já estamos assim como Zaqueu, sentados em cima daquela figueira? Cansados das experiências que não têm nos trazido paz nem felicidade real? Foi o Mestre quem nos convocou para estar aqui. Estamos prontos para encontrar Jesus e para segui-lo? O que significa seguir Jesus? Seguir o Cristo. Seguir o Cristo implica imitar os seus luminosos exemplos, seguindo os seus mandamentos. Na prática, nós podemos resumir na passagem em que Jesus convoca os seus discípulos dizendo: Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Seguimos Jesus toda vez que nós colocamos o nosso amor em ação, na prática da caridade. Caridade que deve ser entendida, segundo a resposta dada a Allan Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, como sendo a benevolência, escutar e falar com bondade, agir com bondade e gentileza para com todos. Caridade, que é a indulgência com as imperfeições alheias, não destacar os defeitos dos outros, não divulgar, não dar ouvidos com os equívocos, não nos ocuparmos das falhas alheias, lembrando de que todos nós ainda temos comportamentos absolutamente reprováveis. Caridade, que é o perdão das ofensas, perdoar as ofensas de todos os tipos, a maledicência, a calúnia, a traição, o abandono. Jesus nos aconselhou o perdão, não como uma medida religiosa para agradarmos a Deus, mas como uma medida fundamental para mantermos a nossa saúde psíquica, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, para convivermos bem uns com os outros. E devemos sempre lembrar que nós também ofendemos.
nós também traímos e caluniamos em outras ocasiões. E se nós desejamos o perdão das nossas vítimas, nós devemos perdoar sinceramente os nossos ofensores. Seguir Jesus é aplicar esses princípios da caridade em todo e qualquer lugar em que nós nos encontrarmos. Na família, na sociedade, na nossa atividade profissional, com os nossos amigos. E naquelas horas difíceis, em que os problemas, as dores se fizerem mais profundas, em que os nossos sofrimentos estiverem aparentemente acima das nossas forças, vamos nos lembrar de Jesus, Ele que jamais nos abandona. Vamos pensar em Jesus quando estivermos indecisos, em sofrimento. Vamos nos perguntar o que é que Ele faria, Ele que é o nosso mestre. Quando experimentarmos a solidão, o abandono, vamos recordar que Ele é o amigo daqueles que não têm amigos. E toda vez que nós necessitarmos de um abrigo, de um lugar seguro para fazermos as nossas reflexões, as nossas preces, vamos abrir o Evangelho, vamos refletir com Jesus, vamos buscá-lo em todos esses momentos. E sabendo de tudo isso, nós precisamos refletir na importância da evangelização das nossas crianças, apresentando Jesus a elas desde muito cedo, permitindo que relembrem a mensagem do Cristo e recebam as luzes do seu Evangelho na mente e no coração. Quem não se perguntou ao redescobrir Jesus, por que eu não soube disso antes? Ah, se eu conhecesse Jesus assim desde criança. Eu lembro bem quando comecei a trabalhar como evangelizadora de infância, ao preparar as aulas, ao aprofundar os assuntos, ao conhecer melhor Jesus, eu me dizia isso. Que pena, por que eu não sabia disso antes? Jesus vai nos fazendo convites. E a gente aceita ou não. E a gente aceitou, às vezes, um pouco depois do momento em que Ele nos fez o primeiro convite. Mas não tem problema. O importante é que nós estamos aqui hoje. As crianças que estão nesse momento, na aula de evangelização espírita, aqui no grupo, elas estão aprendendo coisas preciosas. Estão aprendendo a confiar em Deus. Estão aprendendo a manter a fé, a esperança, a coragem, a reerguer-se diante das dificuldades e dos sofrimentos e seguir em frente, porque são bem-aventurados os aflitos. Na evangelização espírita aprendem desde muito cedo que morrer não é o fim de tudo. Elas estão aprendendo que somos todos irmãos e que por isso devemos respeito e compreensão uns com os outros. Elas aprendem aqui que perdoar é fundamental, que é muito melhor ser o ofendido do que ser o ofensor. Ser aquele que é traído do que estar na figura do traidor, porque cada um colherá aquilo que semear. Não é maravilhoso poder aprender isso desde muito cedo? Nós que agora estamos, inclusive, no movimento de evangelizar bebês, faltando apenas contemplar os bebês que ainda estão no útero, mas que com certeza também serão contemplados, porque precisamos desde muito cedo relembrar a mensagem do nosso mestre. Outro dia uma amiga querida me contou que conversando com seu filhinho de 4 anos, que participa da evangelização, e contando sobre Jesus, falando sobre o fato de ele ser nosso irmão, quando ela disse, ele é nosso irmão, o menino que é filho único arregalou aqueles olhos, meu irmão, e saiu gritando pela casa, muito entusiasmado com a grande novidade. Sim, Jesus é nosso irmão. Nós precisamos mostrar ele às crianças. E para auxiliar nessa tarefa de apresentar Jesus às crianças, essa linda história agora é contada no livro que deu título à nossa exposição dessa noite. O livro Jesus, Nosso Amigo. A autora é a Cláudia Schmidt, que há muitos anos trabalha como evangelizadora de infância, aqui no Ceará, entre outros inúmeros trabalhos e atividades que ela faz no movimento espírita, que é também autora do livro Universo Infantil, que foi lançado em 2010, e que nesse ano está na sua segunda edição. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que ela me contou, sentadinha lá atrás, com os olhinhos brilhando de alegria e emoção. Ela disse assim, Adri, eu vou escrever um livro para as crianças contando a história de Jesus. E o entusiasmo dela era formidável. E nós podemos conhecer de perto todo o resultado desse entusiasmo. E está aqui também conosco a Cris Chaves, que nos alegra com a sua presença, que fez as ilustrações do livro, essas imagens que nós utilizamos na apresentação desse trabalho, que vocês puderam aproveitar. Ela veio de Porto Alegre, chegou agora há pouquinho, né, Cris? E ela vai também participar dessa nossa atividade. Eu queria que elas viessem aqui na frente contar um pouquinho para a gente do que foi, como é que foi que surgiu essa obra.
Olá, boa tarde. Gostaríamos de dividir com vocês, então, alguma coisa que, assim, a ideia de escrever um livro sobre Jesus, sobre a história de Jesus, surgiu porque eu tenho um filho de 4 anos e eu queria contar muito essa história para ele. E eu procurei um livro que tivesse ilustrações, que contasse a vida de Jesus sem os simbolismos de outras religiões, sem anjos com asas, sem falar que os magos eram reis, sem falar em ressurreição. E eu não encontrei. Então, assim, a gente pensou na ideia de escrever esse livro. Quando eu conversei com a Cris, ela aceitou a ideia, né? Então, o livro começou a tomar forma, né? Foi com muita alegria. O Mário contou assim, que a gente teve essa oportunidade de trabalho. Eu e a Cris, a gente conversou bastante, a gente trocou ideias. Vários amigos, a nossa família nos apoiou, nos incentivou, isso foi muito importante. E nós também sentimos assim a espiritualidade, a presença da espiritualidade, a inspiração, o auxílio para realizar essa tarefa. Então, o livro Jesus, ele traz a história da vida de Jesus, né, o nosso amigo, o nosso mestre querido. Ele é todo ilustrado e a gente pensou numa história com ilustrações para que as crianças possam se inteirar da história, imaginar, se sentir, assim, compreender melhor aquilo que está sendo lido, que está sendo, principalmente as crianças menores, aquilo que está sendo colocado para elas. É um livro para ser lido em família, para ser lido pelas crianças. E ele tem, assim, 24 referências, 24 itens ao final, que são informações para pais, para educadores, para evangelizadores. Então, a gente espera que vocês gostem do livro. Ele foi escrito realmente com muito amor, uma mãe, uma evangelizadora, né, que escreveu. E tem o objetivo que a gente possa sentir mais perto Jesus, a sua mensagem mais perto de todos nós. Vou passar para a Cris, que também vai nos contar alguma coisa sobre o livro. Eu diria que é um pouco difícil, até muito difícil, né, para a gente falar de Jesus, desenhar. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade desse trabalho junto com a Cláudia, a gente ter conseguido realizar isso, esse sonho dela e essa vontade de botar em desenhos, em figuras, para que as crianças pudessem visualizar melhor uma realidade que elas aprendem na sala de aula. Então, isso é importante que una as crianças, a família, a casa espírita. E agradeço também aos mentores que conosco trabalharam, nos ajudaram e nos intuíram para que o livro saísse dessa forma. A gente agradece a vocês e pensa que outros trabalhos, com certeza, a gente vai tentar fazer também. Obrigada. Esse livro, Jesus Nosso Amigo, é sem dúvida uma contribuição muito especial a essa tarefa importantíssima que é de despertar Jesus nos corações das crianças, dos jovens e tenho certeza também dos pais que porventura ainda não conheçam muito bem essa bela história e que vão, através do livro, aprofundar um pouquinho o seu conhecimento. Que o Mestre continue inspirando vocês em todos os trabalhos que realizarem em nome dele. Importante destacar que toda a renda obtida com a venda do livro aqui no Seara vai ser revertida para as obras de ampliação do nosso grupo, que estão, felizmente, se aproximando da conclusão. E também que a obra vai ser distribuída no Clube do Livro Espírita, aqueles que participam, no mês de março. Mas quem quiser antecipar, pode se dirigir à secretaria e lá vai ser informado como fazer, já pode retirar o livro ainda hoje. Mais informações, então, sobre essa obra, né, que elas vão estar autografando ao final desse trabalho, pode ser obtida na nossa livraria ou através do telefone aqui da casa, 3313 2553. Se já sentiste a mensagem de Jesus, não te detenhas. Aproveita esse momento importante e deixa-te penetrar por ela. Este é o teu momento de realmente aprenderes a viver. Estamos diante do alvorecer da nova era. A Terra está ingressando na categoria dos mundos de regeneração. É chegado o momento do reajustamento das condições espirituais e morais
de toda a humanidade, de todos nós. Estarmos reencarnados neste momento de transição do planeta significa que todos nós somos convidados, chamados a colaborar na construção dessa era nova. De nada nos adianta saber que o Cristo esteve conosco, apresentando soluções, desfazendo equívocos. Se nós queremos a paz que Jesus nos ofereceu, nós devemos imitar os seus exemplos, aplicando as suas lições de amor nos nossos relacionamentos, especialmente na nossa família, onde os desafios são seguramente muito maiores. Nós já perdemos muito tempo e sofremos muito buscando soluções fora desse quadro proposto pelo Evangelho. Esse chamado amoroso do Mestre ecoa em nossas consciências há muitos séculos. Compete a cada um de nós agora a decisão de levantar e segui-lo. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.